O estresse e longos períodos de isolamento causam uma série de consequências ao nosso cérebro. Os impactos são tantos que já estão falando em termo cérebro pandêmico. Para saber mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Dr. Cássio Lacerda, neurologista do Hospital Moriá. Dr. Cássio, muito obrigado pela entrevista aqui conosco para falar sobre isso com a gente. Mas primeiro vamos explicar que termo é esse, o que seria então esse cérebro pandêmico? O que a gente chama de cérebro pandêmico são os prejuízos da pandemia, mesmo naqueles indivíduos que não tiveram Covid. As pessoas estão esquecendo como é ser normal, ficou meio entediante, foram perdendo a rotina e com essa privação, né? Seja de ambientes, de sons, né? De pessoas, até mesmo o rosto das pessoas, houve uma certa névoa, né? Cerebral, e aí isso está sendo chamado de cérebro pandêmico. Eu falei na abertura justamente o estresse provocado possivelmente pelas preocupações relacionadas à pandemia, questões de saúde, a preocupação de sair e também esse isolamento de ficar preso em casa, home office, não ir mais para o trabalho, não ter opção, por exemplo, daquelas reuniões com os colegas de trabalho, os famosos happy hours. Isso afetou o cérebro, isso que deixou a gente nessa situação? É exatamente isso. O estresse, né, a carga de preocupação, geraram problemas, né, de sono, as pessoas estão mais deprimidas, mal-humoradas, né, problemas de ansiedade. E isso tudo acaba gerando, né, consequências que são reais nesse contexto aí da pandemia a longo prazo. Doutor Cássio, isso você consegue se ver não só na nossa rotina, você mencionou assim, ficar mais nervoso, ficar mais irritado, mas o nosso cérebro também acaba sendo modificado, eu digo, o cérebro em si, ou não chega a tanto? Sim, sim. Tem modificações, né? Tem estudos que a gente vê modificações em várias áreas do cérebro, desde o córtex cerebral, áreas que envolvem emoções, que é o sistema límbico, né? O hipotálamo, o hipocampo, áreas que envolvem a memória, a amígdala. Então, essas áreas estão envolvidas nesse contexto em que, com essa privação desses estímulos, o nosso cérebro teve que se readaptar. Tá? Então, essa readaptação acabou gerando esse prejuízo com relação ao aprendizado, à memória, né? Tudo efeito da pandemia. E doutor, se ele teve que se readaptar, é possível que o cérebro continue desta maneira, a gente não volte ao que era antes, ou é possível recuperar? Vai levar algum tempo para a gente se recuperar disso, mas o nosso cérebro tem uma enorme facilidade de se readaptar. A gente só precisa corrigir algumas coisas aí. Pode ser começado, inclusive, nesse momento da pandemia. Então, como seriam essas correções? Como lidar com esse cérebro pandêmico? Quais são as dicas de um neurologista acostumado a lidar com o cérebro? Uma boa saída é a gente criar rotinas, eu acho que é a chave, né? Então, a principal rotina é a atividade física, atividades para se distrair, meditação, né? E a pessoa tem que se perguntar o que ela pode fazer, o que ela gosta de fazer para se sentir melhor. Quando a pessoa faz atividades prazerosas, né? Isso facilita o cérebro se ajustar nessas áreas de memória, essas áreas de prazer do cérebro, a se ajustar e ganhar foco novamente. Doutor Cássio, você sabe que às vezes a gente procura sempre o caminho mais fácil, né? E muitas vezes esse caminho mais fácil passa por uma medicação, até uma automedicação. Quão arriscado é justamente buscar em remédios um alívio para esse estresse, para essa irritabilidade? A automedicação deve ser ao máximo evitada. Se essas intervenções, essas medidas comportamentais que eu citei não forem suficientes, talvez esteja na hora de a pessoa passar com um psiquiatra, um neurologista e avaliar a possibilidade, né, de fazer uma terapia com um psicólogo também. Doutor Cássio, obrigado pela participação para falar sobre o nosso bem-estar e também como encontrar soluções para esse cérebro que se adaptou a uma pandemia, mas que a gente pode sim se readaptar. Um forte abraço e até uma próxima, doutor. E você que acompanha o nosso canal no YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no canal
e também ativar o sininho, que é para justamente ativar as notificações. E aí, quando tem conteúdo exclusivo para o canal do YouTube da Record News, você é avisado na palma da sua mão. Até o próximo vídeo.